num dado momento, entre o que categorizou-se como exercício aeróbio, continuidade, cadência, capacitância respiratória, temperatural relativa, até que ponto isso virou, né, exercício leve, exercício de peso corporal, se tornou tudo muito relativo, que vira categorizar, né, recrutamento de fibra, treinamento de força, teoria de explosão, de resistência de conformes e até que ponto entre dobraduras e não necessariamente, né, quando avaliada a condição comum, o que vira a caminhada pensada e não pensada, né? Inflamatória, como eu coloquei, passei a caminhar em tal lugar, engordei, né? Ou a tamanha distância, o que vira? Categorizar as questões e entre condições planas e não necessariamente entre regredir ao plano, quando entre especulatórias e hipertrofíveis colocada. Só vai ganhar bunda se inclinar, né? Ganhar bunda, né? Vai enfatizar o glúteo se você terminar o treino e fazer esteira. Declive, não sei o que, aclive, tem tudo, porque tipo, qualquer coisa que você jogar, você olha assim, você fica assim, ó. O que é possível inventar e que virou descabimento ergométrico a quem justificar pró-aula, desaula, né? Que momento vira propulsão anal na vertical, né? O que virou apontar, né? Pró-deambulagem, o que categorizaram como HIIT, né? Né? Capacitância maior e menor perante condições de distância, desdistância, né? Deslocamento, movimento retilíneo uniforme, que virou categorizar atividade enquanto as máximas de exercícios largos e a restrita enquanto categoria de exercício minucioso, ou que virou condição alavancar parcializável, que virou colocar como em dado momento, a olho de quem, pré-lógica do olho nu, né? Condição que dataram, né? Angular, amplitudinal, linearidade tal, sobre a quem justificar capacitância e prensa, a quem virou, né, como exercício anaeróbio, esse respira, esse usa o ar, esse não usa o ar. Aí o que virou, tipo, né? Recupera rápido aeróbio. Aí entre dança, quem impactos, não necessariamente, ou tudo que virou toda forma de movimento, entre, né, todo movimentar é bom, ganha resistência, ganha aptidão, né, aí toda a conjuntura, destreza, equilíbrio, papapá, que virou a quem subsistenciar como categoria quem é o isométrico, que virou o isocinético, o isotônico, categorizado sobre vértigo horizontalidade, não necessariamente, quando não é isotônico, né? Então, aeróbio não é, na aeróbio é quem categorizar repositor, né? Hidroeletrolítico ou qualquer coisa assim, quando estas especulatórias e entre, né, teorias de campos aditivados, climatações, né? Climatizações, aclimatações, desclimatações, qualquer coisa, o que dataram como ato pró-fatificatório, desfatificatório, como exercício anaeróbio, o que virou essa complexidade perante, né, subsistenciar inflamação não pejorativizada, né, como calosidade, a quem justificar, né, repetição, que dataram como genética variante receitual ao longo do tempo, assim, entre exploratórias, causa e efeito de raça, independente da cor da pele, não necessariamente, o que virou sobre toda a protocolaridade, a possibilidade, independente de Kama Sutra, causa e efeito do que, avaliado como trabalho ou necessidade subsistencial, e entre, né, o que vira saturação, causa e efeito perpetual, quem permitiu que vira instinto, subsistencialidade sensorial, que é a minuciosidade ato fatificatório, entre o olho não necessariamente como a condição categorizada sobre a esfera revelatória, né? Ato tocante, não tocante, a quem atribuir
fartura não, fartura ou minuciosidade espacial como prótese espacial. Categorizar sistêmicas, né, avançadas ou que datar, né, macroatômico como subatômico aquém entre subsistencialidades que mesmo receituam inclusive a esfera criacionista ou assim deixada como um campo criacionista multi-heterotrofível, coisificado, que é quem justifique vida, né, e toda de juízo de valor, né, entre o comer e cagar, assim a gente coloca, e não necessariamente, que vira o polido, a reversa integral, o desintegral, campos civilizatórios que vêm e vão entre probabilidades infinitivas, quando a coisa vira, né, entre alturas, profundidades, lateralidades, como entre o espectro de morte a quem datar, acidentalidade dá juízo de valor entre paradigma como o paradoxo da cruz, como a quem atribuir a relevância aguda, corrente entre o que eterniza infinitivo, verbo gerundificação silenciosa não necessariamente, que categorizar assim deve ter vida eterna, não deve ter vida eterna, assim empilhou entre infinitivo histórico a quem justificar causa e efeito, anatomizável a quem justificar humanização fidedigna, né, quando, né, o paradoxo da Eucaristia, quem justifica pelo sangue não pelo sangue, quem se alimenta de quem num dado momento se mata, é a lei da selva, né, e o que vira não ser a lei da selva, como ressurreição entre a pauta minuciosa do que vira teletransporte não necessariamente, correntismo de vivo e morto, que são campos abduzíveis comparados quando sideralizar, né, vertente de fato né, sobre espacializante, né, inatingível e não necessariamente, né, que vira dizer o que é a chipância nossa, né, a condição minuciosa, o que vira causa e efeito, a dicotomizável como que virou categorizar trindade, perpetualidade, o menor transcendentava um homem, uma mulher e um filho, né? O que vira, né, uniformidade, ou direitos e deveres como causa e efeito monoteísta, né? Apontar fracasso de um para um e não necessariamente sobre o que vira indireta, coisificado a quem sobrou, que vira paradigma, paradoxo racial não pejorativizado como a quem pejorativizado, quando inclusão e exclusão, entre morte e vida, e a quem o correntismo, né, que justifica a quem o sentido reencarnatório, ir e vir, né, o que vira entre relativos, deficiência de causa e efeito, teoremas de elementaridade como pró-anatomização, aqui pensando, quando categorizando essas coisas aqui, sobre... quando eu coloquei aqui, né, revendo as condições básicas dentro do STEP, o que é o movimento básico, o que ficou aula feia, que momento fisioterapia, achada força antiga, força fraca, a quem se compare, um pro um, desum, a capacitância do um como num dado momento, o um leve se torna um pesado, né? A quem categorizar peso corporal pejorativizado como não pejorativizado, quando, né, mas é pesado, mas entre as alavancas, entre o peso do próprio corpo, né, chegou saudável, gordo, o que é saúde e doença, ou condições quando a uniformidade, a quem não tornar peso de quem, entre o pequeno e o novo, como ativo e passivo, todas as condições, o que dá temos fardo particular, público, o que são origens correntistas e a questão que se faz literalmente tocante, né? Não bullying, independente de observável, não observável, o que vira direito e dever sobre a saturação, quando categorizei aqui, num dado momento, toque menor, toque maior, o que vira a flexão de quadril, que num dado momento, o que é o chutinho, não sabendo fazer o chutinho, o beliscar do joelho, não sabendo o que vira coluna, o que vira tornozelo, e toda a conjuntura quando degraus, como descer, né? As minuciosidades que instintivamente, ou que viram-se reflexos somados a quem vira trauma, não trauma, ou percepção habilidosa, independente de observável, e a quem justifique
multi-imaginar grandezas atritais que se impõem a obedecer condição protocolar tal, que num dado momento a flexão com a perna estendida, como eu vim somando exercícios básicos, e quando entre carga, peso corporal, condições isométricas e a quem sobre reabilitações, quando é mais fácil, mais difícil, tira o choquinho, tira isso entre carga de peso, a quem a caneleira, um instrumento, ainda que se auxilie, mas há um manuseio tal, entendendo em que momento parcialidade, totalidade, já parcial, ainda que o movimento completo ou completo dentro de uma condição interarticular, né, sobre o completo de agachamento, o que é o agachamento completo suficiente, a quem justifica a fundo e a quem justifica parcial, seu completo de quem, né? O que é o fracasso total de um tríceps no pulo em elevação lateral, ou quando a elevação lateral já tem uma condição complexa, agora quando vira, né? O movimento roubado ou sobra, uma execução que ainda faz parcial ou sobra apontar, né? De mal feito, condições, né? Quando a gente avaliando a condição da máquina, e aqui a condição de abdução, quando eu categorizei extensão, extensão de quadril com a perna estendida, com a perna flexionada, entre o toque e a flexão maior, né? A extensão, né? De quadril, a quem justifique, né? Apontar ser glúteo, flexão de joelho, né? Ser posterior de coxa, né? Que é em que momento sobre em pé ou sobre uma plataforma não ter essa relação de extensão de joelho num dado momento, né? Que fica embutido sobre todo o movimento como abdução e num dado momento utilizando a flexão e extensão, a perna estendida e flexionada entre a adução, até que ponto não necessariamente não fica muito cabível entre a abdução, mas colocando essas questões, quando você fala exercícios, fez uma aula de perna estendida, quem justificar paradoxo do Pessoas, estabilidade tal entre um membro e outro, como eu estava categorizando aqui, né, o que é a aula tal entre perna estendida de glúteo, ainda que a de baixo fique dobrada, né, em que momento o recrutamento é vantajoso para quem com a perna estendida de lado, entre adução, abdução, perna estendida para cima, e todas as possibilidades que acabam impulsionando muito recrutamento, né, descabido, se não souber jogar entre o quadril, que viram posições cômodas, de lado, por dentro para fora, uma perna flexionada não necessariamente, a quem justifique planificação do quadril para cima, e a quem justifique totalmente deitado de barriga para baixo, ser vantajoso uma hiperextensão suficiente, a quem justifique apoios tais e uma perna flexionada como 3 apoios, 4 apoios, que um está em trabalho, a quem aponta que depois categorizaram diferente, ou qualquer coisa, quando eu estava aqui justificando o que é, né, num dado momento, você falar toque simples, com uma dinâmica de subida e descida, com alternância, que é a dinâmica de mesmo, né, um depois o outro, num determinado eixo ou delimitado por um plano, como a questão do step. Uma perna depois da outra, como você, né, quase todo o tempo uma perna depois da outra, mas o que é um toque simples, quando você tem referencial, um step ou mesmo recortar como referencial o plano, e até que ponto você utiliza a repetição em cima do mesmo lado, ainda que venha o outro com alternância, categorizar como unilateral dinâmico, ele feito, né, esquerda, direita, como categorizar o movimento insistido, você deixa a perna estabilizada, né? Vai com a outra, mas até então unilateral, tá com a direita, né? Tá com a esquerda, faz uma dinâmica com uma perna, o que fica insistido sobre uma perna sem fazer a dinâmica né? Que a gente fala num dado momento, você sente bitolado, ou mastigando, ou cansando, sobre como eu recortei e reavaliei necessidades várias em momentos vários, o que é o recrutamento, o chamado cerebral, a causa e efeito da coisa, como eu coloquei o grau de dificuldade entre dinâmicas rotativas desnecessárias, mas um referencial meu de não me adequar a algumas coisas, como eu coloquei o que foi um toque simples e 2 alternâncias entre, né, que mantida começa com a primeira perna, né, 3 vão com a mesma perna, né, sobe, toca, volta com a outra pro chão e faz, ainda que tenha essa, né, vai com uma que fica o referencial para fazer esse tocante, né, vai com a outra e ela volta e depois faz
né? Esquerda, direita. Quando para repensar isso daí, aparentemente, porra, você não sai desse movimento, você não sai dessa merda. O que é a quem, quanto tempo demora, permitir compartilhar e fica fácil é só copiar, mas me traduz, eu não sei escrever, eu não preciso, sou bom de exata, independente do que se aponta. Né? Temos situações de base e topo bem tenebrosas e o que vira. Quando, né, categorizei exercícios variados, combinações variadas, né? Quando aqui coloquei, estava aqui sobre, né, o que vira esse platô, sobre um eixo, sobre uma condição, apontar o fisioterápico, o multi-alternativo, né? Base, em que momento isso vira salto, em que momento isso vira repetição, velocidade, né? O que vira o ponto a quem atribuir aceleração e desaceleração. Então, as minuciosidades sistêmicas perante esta referencialidade de carga, né? Então, aqui entre estas, como uma coisa rebusca, né? A totalidade da coisa. Entrei aqui na minuciosidade de completar alguma coisa a mais sobre essa introdução, mas eu penso que fiz suficiente, né? Sempre fazendo alguns rebuscamentos introdutórios que remaciçam a ortodoxia, né? Perpetuatória, em que momento vira causa e efeito perpetuação. Faça antiperpetuação para sobreperpetuação. Que momento vira inter, né? Interdesorigem de quem atribui independência e relações heterotróficas de causa e efeito. Indireta, quando, né? Alimentar, em que momento a alimentação traz um platô de perpetualidade direta, indireta, instintiva, né? A quem justifique constantemente não esquecer que somos pequenos, sendo grande, o que vira essa relação que justifica né? Viver para sempre. Então, qual o problema? E não viver para sempre, né? Questões dos tratos e dos trânsitos que impulsionam justificar a vida como a própria morte, em que momento? Respeitar um ir e vir, e a quem justifica a minuciosidade complexa de mesmo trazer um filho e jogar nas costas de quem isso não é questionado, mas isso tem que pagar sobre todo esse montante. Questões tais, quando observados a quem tocante, quando o depurativo ou estimular a praxes, o independente de praxes, a quem categorizar Eucaristia, não necessariamente a quem portas abertas e fechadas, como sim e não, céu e inferno, morte e vida, a quem prevenção e cura, né? E desse paradoxo do milagre, quando o milagre já passou de tanto milagre também, né? Não traz sustentabilidade, quando, em que momento o apontamento primeiro, né? Não se para pensar a questão constantemente do olho, quem vem primeiro, quem vem depois, a quem ouvido, e quando o pacote irredutível corpo, sobre sensoriais e um modelo padrão, traz a quem luta por um correntismo, uma vida única, uma vida picotada, questiona a causa e efeito de ser o outro, tá dentro do outro, são opostos, são semelhantes, são complementares, quando essas condições, a quem simultaneidade, num sentido, não necessariamente, né, num dado momento unilateral, mas está naquela mesma base, ou está no mesmo sentido, ou não necessariamente, em que momento, né, a bunda precisa do cu, não necessariamente uma perna na outra, para que faça esse referencial, como quem colocou, né, entre ateísmo a desateísmo, mas origens sustentáveis, a quem atribui direitos e deveres sobre teorizações somadas, correntistas, históricas, que viraram, né, historicização burocrática, como de fato aparentemente facilitada, né? Faça-se burocrático, mas entenda-se facilitado. Faça-se facilitado, mas na prática, né? Que são as distâncias, as relações reais, quando fazer caber numa imagem, uma condição galaxial, quando se depara de fato, somos ou não somos produtivos entre línguas, em que momento é conveniente ter língua, não ter língua, né? Babelizar, desbabelizar, como sodomar, dessodomar, a cobra, né? O efeito da cobra, e entre a quem justificar. Saído dos cus, revoltados nos cus, quando a quem atribuir membro. Até onde está o prazer de quem, com volume tal, que se contata, independente de homens e mulheres, ou entre homens e mulheres, a quem atribuir que num dado momento fica grosseiro ou não fica grosseiro.
quando pontos e estímulos perpetuatórios a quem justifica o prazer, dizer que atende nas portas e não se acha o fundo, atende o fundo, não se abre as portas, é exógeno, né? As relações tais sobre se tornar tocante ao outro, quando a perpetualidade, a quem apontar fracasso de perpetualidade da frente, quem repete aquilo, mal repete, finge que isso e aquilo, e a quem justificar o que virou vantagem, modernidade, liberdade de busca, qual o tempo real a quem precisa minuciosamente perpetuar, tendo ou não tendo prazer, consciente ou não consciente, quando esse albi paga por 2, em 24 horas faz por 2, qual é o tempo inicial e final do prazer total que virou dissipar entre oral, genital, anal, genital total, a quem oral silencioso não necessariamente, a quem anal silencioso não necessariamente, quando relações heterotrofíveis não necessariamente heterossexuais, né? Homossexuais não necessariamente heterotrofíveis, não necessariamente perversas, questões em que virou causa e efeito quando e a coisa da mulher ou a barriga, ou a quem justifica em homens de um dado tempo, mudanças de polo, retornos aos polos, né? Temos, né, porque buscamos determinadas condições, a merda fede, porque é para feder, porque são fezes plurificadas, né? Querem aos pedaços a parte boa, o que vira sobre relações cotidianas multiresponsáveis, singulares, repetitivas, uniformes entre grupos, em que momento pró-incesto, desincesto, minuciosidade, quando o seu filho pode não ser seu, ou o seu filho, para ser seu, precisa ser interpretado como uma probabilidade infinitiva num tempo, que existe um poder de escolha, uma singularidade, que quer se tornar tocante, não invasivo e transferente perante o prazer absoluto, que o limite do trabalho, da carga, o poder do sucesso, ainda que se possa operar entre instrumentalidade a quem ganhar mais e menos, a quem atribuir relações literalmente sustentáveis, aceitas, não pejorativizadas como o pobre, o pior, o desvocacionado, o excluído, a quem cadeia aberta e fechada, a quem democracia da ditadura, a quem ditadura da democracia, o público do privado, público do desprivado, privado do público, né? Condições tais que realmente efetuam que virou entre propriedades fundamentais, entre água, terra, fogo, né? Ar, quando questões sólido, líquido, gasoso, animal, vegetal, mineral, carboidrato, lipídios, proteínas, né? Integral, diet, light, ou todas as categorizações que se tornaram, né, o tempo das maiores probabilidades, das maiores riquezas, pelo fracasso das deficiências de acelerados, retardados ou soberbamente, né, exploradores fingidos independentes, quando a infidelidade corporal, a destransparência ou fracasso de situações já se tornaram, ainda que bonitos, multifudiões, né? Mas se assim fizer, a merda perde a graça. Se não é para o outro, se tiver que pagar igual, então questões, né? Quando causa e efeito de questões a quem atribuir senso crítico percebido, não tudo pense no sexo para que não seja estuprado, para que seja o antissexo, sempre se veja na iniciação, na independência, no milagre primeiro, na sustentabilidade de nascer e morrer sozinho como um direito de valor, de não ser fardado, né, levado ao fracasso do outro, que é ser pai e ser filho, ou essas condições quando, né, diretas, condições indiretas sobre inéditas, dizer que, né, o demônio do nem Deus, o que permite perverso, cruz de sacrifício não necessariamente, né, o que virou trabalho, impostação de morte, né, acidente, ou condições literalmente mesmo respeitosamente complexas que sob determinadas velocidades, a num dado momento, não tem graça. Né? Ficar só comendo, bebendo, só, né? O que virou que mesmo, né? No tempo de tamanha probabilidade implica o que são, né? Extinções, explosões, recivilizações, questões minuciosas já categorizadas, limiaridade coisificada como transmutação, né? Instintiva, aqui em pró-anatomizado alienado, instintivo inconsciente ou as conveniências tais, né? O que é transferir a responsabilidade de transferir
dos dois, independente de qual venha primeiro, quantos venham, né? Sobre o que vira em maioria tragédia, o primeiro que não se espera, um golpe variado, seja criancinha de novo, papapá, o segundo já é a merda, que inclusive volta a se rebuscar, porra, então não deveria ter tido nem o primeiro. Então vão num dado momento aproveitar quem se mata primeiro, entre todo o problema populacional, né? Que morrer todo mundo morre não necessariamente, né? Querem segurança. Querem liberdade até onde no espaço, paradoxo de quererem espaço vazio, espaço morto, espaço largo daquilo que nem fizeram e que nem sabem arrastar, né? A quem arbítrio e usufruto, as capacitâncias literalmente escalares, que trazem protecionismo todo demonstrativo e no banheiro todo dia. Você quer cagar, não quer cagar, tem que cagar, não tenho que cagar, todas as condições sensoriais que convidam. Justificar produções insípidos, inodoros, incolores, não necessariamente mosaicas, né? Quer mudar, não quer mudar, tá valendo, não tá valendo, vale por você naquilo que, né? Que virou uma porcosidade, se num dado momento, grupos dão bem, se num dado momento isso não pode ser feito, mas perante todas as velocidades nem pensadas por um básico cotidiano, que virou o fracasso de buscarem a rua cada vez com menos valor, que se botar em casa não tem valor, então não são pedaços da rua, não são pedaços da casa, né? Que virou o trabalho a quem sustentar, receita democracia, o caso de fato falasse, testemunhassem, né? A quem vira o limite quando quer ditatoriar, dizer que precisa de cobaia e que é o fracassado da constante, a quem justifiquem, né? Variáveis em trânsito, corrente, já que nem Deus ou que pelas abas, né? Erro da cruz, né? Aí recolocando tudo isso aqui, algumas questões que eu ia anotar isso aqui, já cansei minha visão, meio fraca, meio, não sei, já, acho que já falei muito, vou só categorizar isso aqui hoje, tá bom? Falei que ia treinar um pouco de música, não ia, qual que eu ia pegar, qual que eu não ia repetir, nem sei se eu vou repetir de fato amanhã, se eu vou pra casa, se eu vou atender e vou dormir. Tirar, descansar o pé, levantar, depois dá pra fazer um pouquinhozinho. Isso muito pouquinha coisa pra comer, mas depois baixo, tô dando a queda metabólica, mas dá sempre um certo desconforto. Cheguei, demorei, tomei, acho que vou bater um suco de limão. Comi só um pouco de queijo, quer dizer, de manhã eu tomei o termo, tomei o shake. Aqui. Leite e a proteína, um scoop. Cheguei, 2 bananas, amassei um pouco de farelo, de aveia com um scoop. Levantei, tomei um copo de leite com scoop, termo, e tinha tomado o hormônio quando eu cheguei. Não tomei o multivitamínico hoje? Acho que não. Quase acabando já, 2 vidros, dá uma pausa. Aí, comi uns 3 pedaços de queijo que eu trouxe. E tomei outro shake com leite e quase 2 scoops há pouco. Mesmo assim, eu vou tomar um pouquinho daquele cappuccino então. Um suco. Um pouco de suco, não tomei. Sei, então comi pouquinho. Ainda tô aquele cansaço que tá chegando, aquela sacudição, aquela coisa, mas eu automaticamente dá para levar. Combinar o que é no outro dia fazer repetição, mas seria buscar um pouco de dobradura, né? Buscar um pouco de dobradura, um pouco de braço assim específico, depois sacudir, porque eu vou, mas vamos ver. Vamos ver. Bom, era em casa, que eu falei que ia fazer o quê? Tomar um banhão, mas voltar. Pra voltar outra roupa que era pra mim, que era minha. 2 roupas que eram minhas, que eu troquei com Kátia, não cabe nela. Fiz a cobrança, ela falou que eram 2 peças, novinha, pra devolver a Lua, falou que eram 3. Aí mostrou umas calças lá, assim, que ia fazer jogo, vende baratinho, não sei o quê. Gostei de um.
um conjunto que era meu, que veio da Lu, misturado tela com verde, e um topzinho que eu tive dois, que ele era todo cheio de tirazinha assim, que tá aí, tava no primeiro canal, que ele era laranja, que até fiz com uma, postei ele molhado uma vez com laranja forte, que eu tava suado, com uma calça praiana em V, aquelas calças não estavam lá mais. O conjunto rosa não foi comprado na Profit, mas ela falou que não. Mas na época não tinha outros materiais assim iguais lá. Ela falou, comprou onde? Iconha, de alguém de Iconha. Sei, né? Até que costuma, né, jogar umas conversas muito grandes, negócio de onde vem o que, mas foi um conjunto muito bom. Aí vai voltar pra mim, né? Qualquer coisa, uma calça, tem uma calça que ela mostrou. Falei, então dá essa outra calça pra Luciana querer trocar comigo. Aí ela falou que não tinha uma outra blusa, já cobrei o conjunto novo, resgatei pra ela e ela seria a calça a mais, eu não vou comprar mais nada de coisa e seria uma peça a mais para somar caso eu trocasse alguma coisa com ela. Eu não tenho que trocar, mas por exemplo, eu poderia passar aquele tênis Nike meu para ela aproveitar. E eu gosto muito dela e ela vinha com um conjunto, o top, daí ela vendesse baratinho, mas eu não quero desfazer de um centavo do que me sobrou para compra desse mês. Eu não queria passar para ela aproveitar. A gente já fez umas trocas da outra vez e não tem mais o que trocar. A blusa larga ela não usa. A calça que eu troquei aqui, que eu peguei, que era parecida com a parte de baixo do meu macacão que eu desfiz, que ela cortou, a filha dela ficou, comprou de mim, né? Fez um body da tela, ia passar pra mim de volta, mas já tinha feito muita foto com ele, me passou uma outra calça, acho que ela tentou comprar uma calça maior para usar com ele. Ela tem uma tela mais, alinha um pouco mais as pernas, bem melhor, trocou comigo. Eu passei a dívida da irmã dela para ela e um pouco de comprimido que eu tinha passado para ela, que faltava R$ 24. Aí botar 60, ela disse que pagou 190, acredito que sim. E eu vendi um macacão naquela época, né? O macacão foi a 400 e tanto por 80, né? Também já tinha usado várias vezes, mas aí ela fez uma jogada boa, me vendeu, aí eu falei, não fica os comprimidos também, o resto que eu já tinha pago 60, R$ 50 num pouco, pegou mais um pouquinho, vai comprar um outro depois, aí falei, fica com esses troco aí, fica porque vale. Eu peguei a calça para comprar uma das blusas vermelhas para poder, calça boa, bonita, tela muito boa, calça alta, preta, bonita, boa. Mas meio tortinho da perna aqui, a tela fica escapando um pouco assim na lateral, escapando assim, sentindo, né? Então ficou muito bom. A Lu falou que é uma calça maravilhosa mesmo. Experimentou muito grande para ela, ia ficar muito boa em mim. Realmente eu provei, mas eu quero estar com a perna melhor. Né? A outra me reforçava, né? Valorizava o abdômen. Eu fiquei, as costas do macacão era tudo muito bonito, mas aquela coisa do abdominal maior e aquela quedazinha daí ficou bonita, as laterais e tudo, era um jogo e tal, mas eu não gostava tanto da parte da perna, não. Hoje a gente estava reavaliando onde foram peças muito caras. Falei, mas agora tudo não estou comprando nada para desfazer. Mas perguntei a ela se ela queria camisetinha, uma camisetinha larga que eu tinha comprado de uma cinza, se ela queria. Não, não uso. Se ela queria a outra lá do Capitão América lá, que eu botei para dormir lá, que também dá para malhar legal. Ela, não, Jana, só uso top, eu tinha desfeito dos outros. Ela, vendo baratinho se você quiser. Eu falei, não, mas a gente faz uma troca justa. Se você quiser, eu não tenho tênis que eu vou desfazer dele. Aí ela vai ver. Aí entra, né, nós somos da galera da Moambi, e muita coisa que ela tava desfazendo já tinha passado da Lu. A Lu já trocou muita coisa com todas elas, as Moamba, entre Michelle, que ficou com umas dinamite minha aí, né? E encontrei com ela ainda. Aí que ela não abre mão daquelas calças, né? Falou que foi as melhores peças que ela teve. Né? Eu vou adquirir a da boneca de novo, continuar nesse preço e num tamanho maior, que eu comprei M na época, eu quero pegar G. E as outras eu não desfiz que eu desfiz mesmo. Não usaria novamente nenhuma daquelas peças. E é isso. Mandando uns recados, inclusive, também. Direta, indiretamente, quem justifique, né? Peso do jogo aí, a fatura da galera. Anotar a aulinha aqui, fica uma aula, uma economia para o mundo inteiro. Eu não
A minha vertente de fé traz, né, o que é o limite de todo mundo perante a luta pela própria racialidade, ou como nos projetamos, e até onde a coisa incomoda, o que virou fardo descabido na vida, para dizer que causa e efeito de uma coisa em um lugar não se propaga no outro, que não tinha internet nesse tempo. Jesus também não falava assim, era analfabeta, quem Deus mal. Então eu estou trazendo toda, né, a verbo gerundificação, como que acontece, como um milagre é, e quando a coisa se torna impostar com muita verdade, a saturação já dada, a tolerância já dada, muitos inafiançáveis, como tem que se posicionar, chamar todo mundo para o jogo, a qualquer condição de dificuldade, onde você é totalmente transparente de que até que ponto as pessoas deram valor à teorização, à prática, quanto custa terceirizar, o que é o preço do salário independente, como mesmo a quem reage diretamente ou indiretamente, se tornar, né, para entender o que é um trabalho, uma vocacionalidade, uma dedicação, esforço total. Então eu trago esta notoriedade, até que ponto as pessoas reagem, e eu mesmo otimizo a verdade, eu delimitei as coisas, né? Ainda que cada corpo seja um corpo, o que são as minuciosidades da economia, inclusive o que virou absurdo, pagar uma academia, quando alguns grupos deveriam otimizar flexibilização de poder, entre aspas, roupas assim assado, ainda visto o que é o preconceito total. Como assim eu não sou aceito com essa idade? Como assim eu não sou aceito mulher? Como assim eu não sou aceita com esse peso? Né? Mas o que virou a quem ou ia a cara de pau de precisou de cara de pau para entrar, não. Primeiro usam a cara de pau e a irresponsabilidade total. Paradoxo da lavagem de dinheiro, e o que virou, como assim vocês não passaram disso aqui? Estigma da droga aqui, os canguinhos, os michezinhos, não sei o que. Então, o que é ser uma física, uma astrofísica? E dizer até que ponto desenrabou, cobaiou, virou teste momentâneo de a quem hipertrofia justificar parte de práticas de atividade. Quando toda a hipertrofia, ou que apontaram musculação e treinamento de força, né? Quando estava categorizando aqui, né? O que vira anaeróbio, né? O que vira complexidade disso e aquilo, a quem atribuir despedaça, esse vira recreativo, esse é o esporte. Então, se não é trabalho e é miséria total, isso tudo aqui é um por um. Isso aqui tem violência, isso aqui tem lavagem de dinheiro, isso aqui não funciona, não atende, não. O que virou? Estimula assim assado, não virou inocência para ninguém. E a quem, né, as máximas de um regime que a quem vote e precisam justificar, independente de silencioso, aonde bota o pé para roubar ou para atirar a pedra, o paradoxo da coisa, né? De precisar comer, aí se a conveniência serve. Não, se você não gosta disso, isso se faz, não faz mais redutível, que quer pagar o preço pela coisa que tentaram fazer, joga nacionalismo ali, democracia, conveniência aqui, isso é culpa da direita, isso é culpa da esquerda, repete tudo de novo, opa, né? Como que aconteceu esse centro? O que virou, né? Base e topo, quem vira, quem precisa de empregado, quem não precisa, e como arrastam de fato a coisa, como acumularam, né? Questões bem colocadas, eu penso, bem colocadas, não é?